Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao quarto episódio da websérie Cliente 50+, a essência do nosso ecossistema. Hoje nós vamos conversar sobre como transformar informação em relacionamento e jornada em vínculo real. Hoje nós temos dados, tecnologias, canais digitais e físicos, mas o desafio continua sendo o mesmo: entender o cliente. Não basta impactar, é preciso acertar no tom, no tempo e na solução. E hoje o episódio está mais especial. Recebo o meu gestor Guilherme Nunes, responsável pelo time de experiência do cliente, e Bruno Vasconcelos, gerente de CRM e responsável por esta área que nos direciona em nossas ações comerciais, para nos mostrar como vivem isso de forma complementar. Sejam bem-vindos, pessoal, ao nosso episódio. É uma honra ter vocês aqui. Guilherme, meu gestor, Bruno, tão importante essa área para o banco. Obrigado. Bruno, nossa primeira pergunta é para você. Personalizar não é só falar o nome certo, é o momento certo. Como o Mercantil tem trabalhado essa estrutura dentro do banco? Bem, o time de CRM tem justamente a missão de construir a estratégia de relacionamento com os nossos clientes. E principalmente entendendo que cada cliente é único e tem uma necessidade diferente. Então, quando a gente olha justamente para o ciclo de vida do cliente, a gente começa entendendo que tem pessoas que ainda não são clientes, são os leads. E a gente vai, então, ter uma estratégia para poder atrair essas pessoas para dentro do banco. E eu tenho as pessoas que vão estar ali no início do relacionamento, os clientes que vão estar ali dentro do ciclo de vida, que a gente vai justamente trabalhar para engajar esses clientes, fazendo estratégias de cross-selling e upselling. E eu tenho também clientes que estão demonstrando que estão indo embora, onde eu tenho que ter uma estratégia de retenção desses clientes dentro do banco. Então a gente precisa, através dos dados, conhecer os clientes, segmentar esses clientes e entender o que cada um precisa. E eu entendendo o que cada cliente precisa, em qual canal ele gosta de transacionar, a gente vai criar as ações comerciais para a gente poder então desenvolver e engajar cada cliente dentro do seu momento adequado e do canal adequado. Além disso, é importante a gente ter uma construção de uma plataforma de atendimento e relacionamento para a ponta. Então, a gente escutar da nossa ponta o que eles precisam para ter um atendimento personalizado. Então, dentro do relacionamento on, a gente tem o cuidado de ter uma construção de um ambiente que vai justamente direcionar o atendimento de forma segmentada para cada cliente. Muito bom, obrigada. Guilherme, nós sabemos que acertar na comunicação não é só o suficiente se a jornada não estiver fluida. Como que a área de experiência do cliente trabalha nessa ação? Olha, a área de experiência do cliente hoje, ela tenta, trabalhando muito com o time de CRM e outros times do banco, entender o que faz mais sentido para o cliente e como que a gente causa a menor fricção possível para esse cliente, para que ele se sirva muito bem em todos os canais que ele estiver passando. Sim. O ponto de jornada é que acaba que todo o contato que esse cliente tem com o banco, de alguma forma, ele se torna uma jornada. Então, se ele vai na loja, ele tem uma jornada. Se ele vai nos acionar por telefone, ele tem uma jornada. E o time de experiência do cliente tenta entender o que é gargalo dentro dessas jornadas para que o cliente tenha um caminho fluido ali ao passar em qualquer um dos nossos diversos canais. Porque o cliente do banco mercantil hoje pode se servir, como o Bruno disse, no canal que ele quiser, o momento em que ele quiser e quando ele achar mais adequado. Então a gente dispõe de loja, a gente dispõe de telefone, a gente dispõe do próprio autoatendimento, do aplicativo e do WhatsApp. Quando a gente pega todo esse mix de oferta que o cliente tem para se servir, a área de experiência do cliente tenta atuar pontualmente, obviamente, em cima daquelas demandas que hoje são mais dolorosas para o cliente, e a gente vai revisitando essas jornadas o tempo todo. Afinal, o nosso cliente vai se transformando ao longo do tempo, ele vai tendo outras experiências fora do banco mercantil e que muitas vezes são agradáveis para ele. E o que a gente tenta fazer, como o Gustavo fala muito, é adaptar a nossa tecnologia, os nossos processos à necessidade dos nossos clientes. Boa. Isso faz com que a nossa régua estique cada vez mais, né, frente ao que o cliente espera da gente. Você tem algum caso ou insight recente que você possa trazer para a gente sobre como que a área de experiência do cliente é importante nessa jornada? São alguns pontos, Daiane. A área de experiência do cliente hoje é uma área staff, né? Muitas vezes assim, a gente está trabalhando nos bastidores para ser um auxílio para outras áreas que têm projetos que de alguma forma vão trazer impactos nas jornadas dos clientes. Então a gente está sempre trabalhando junto com outras áreas para muitas vezes tentar tangibilizar
um produto ou alguma coisa que a área quer na tradução de como o cliente ia entender aquilo. Afinal, a gente está tendo contato com o cliente o tempo todo. Um case bem legal que mostra um desejo da área e que trouxe muita experiência para o cliente é um caso que a gente gosta de citar, que foi um agendamento que a gente fez ali na jornada de recebimento do benefício para uma cliente que ia receber o benefício temporário conosco. Ela é uma funcionária do Banco do Brasil e foi receber um benefício temporário. Bacana. Quando ela passou pelo nosso processo de agendamento, chegou na nossa agência, foi atendida na hora certa, conforme combinado, teve todo o recebimento e acolhimento do nosso time. Ela ficou tão encantada com essa jornada que um concorrente nosso, né, acaba sendo um concorrente, enviou um vídeo para a Deise, que trabalha conosco aqui, a nossa gerente de ouvidoria, para contar o quão bom foi aquela jornada. E quando a gente fala de jornadas em escala, a gente não consegue ver detalhadamente o que está acontecendo com cada cliente. Mas os nossos processos e controles mostram que boa parte desses clientes estão tendo uma jornada muito boa. Vide disso o próprio NPS dessas jornadas digitais que constantemente passa da casa dos 75 pontos. Excelente. Bruno, você tem algum exemplo para a gente sobre como a personalização trouxe esse benefício para o banco? A gente teve um caso, foi bem interessante. Então, assim, o gerente, ele inicia o dia dele, consultou dentro lá da agenda do CRM, que ele tinha um cliente, que a gente chama de cliente engajado, que é o cliente estrelinha, que traz muito resultado para o banco, e era aniversário de uma cliente. Então, ele ligou para essa cliente para poder dar os parabéns para ela, e o marido dela que atendeu o telefone, ele falou, tô ligando para dar os parabéns, feliz aniversário para essa cliente. E o marido dela falou, nossa, eu esqueci do aniversário da minha esposa. Olha. Vamos fazer o seguinte, me liga daqui 1 hora de novo, que eu tenho que ir lá dar os parabéns. Então, assim, a gente vê o CRM salvando até casamento, viu? É uma boa. A personalização tem essa função também, né? Encantar o cliente, a gente sabe que tudo isso gera resultados pra gente. Você acha que falta pra gente atingir o próximo nível de personalização? A Salesforce vem ajudando muito, mas você, como gestor dessa área, o que você acha que a gente precisa segmentar cada vez mais para encontrar esse nível de personalização? Um dos grandes objetivos que a gente tem é realmente da gente aumentar o valor para o cliente e aumentar a relevância. E a gente já está acelerando com o projeto Relacionamento On há mais de um ano. Teve uma entrega muito relevante agora no meio do ano, que foi o Relacionamento On 2.0, que a gente unificou todas essas jornadas e interfaces de atendimento dentro do Salesforce. E a gente já está com o projeto do Relacionamento On 3.0, que é a construção de uma visão cliente unificada para a gente dirigir a nossa ponta e os outros canais de atendimento, para ele ter dentro da interface todas as informações referentes ao cliente. Então, como é que é o cadastro, o perfil, o que ele traz de resultado para o banco, quais produtos ele tem, quais ele já teve, todo o histórico de relacionamento unificado. E não só isso, o que eu preciso ter para ter um atendimento personalizado para o cliente naquele momento. Então, assim, esse cliente ele tem alguma demanda saque em aberto ou ainda não resolvida. Esse cliente, qual é o próximo produto que eu deveria oferecer para ele? Esse cliente já é usuário do app, eu deveria estar estimulando ele, por exemplo, a usar o aplicativo. Então, a interface do Relacionamento On vai direcionar o atendimento de cada cliente de uma forma personalizada. Excelente, a gente une a ponta, né, com todas as informações para a gente conseguir alcançar os resultados da organização. Obrigada, Bruno. Guilherme, para a gente finalizar, você tem algum recado nesse ano que a gente está vivendo, né, o ano do cliente, para que a companhia saiba como que a gente tem que entregar essa experiência em cada área? Boa. Assim, Daiane, o ano do cliente não é o ano do cliente. Acho que todos os anos são anos do cliente. Sim. Todos os dias é o dia do cliente. Quando a gente olha os objetivos estratégicos da companhia esse ano, que é reter, engajar e adquirir clientes, isso mostra como a gente está olhando para o cliente no centro de tudo, como uma alavanca de crescimento para o nosso negócio. E quando o cliente é o meio, ele passa a ser uma alavanca de uma estratégia de crescimento muito, muito maior, que vai fazer o banco ser cada vez mais robusto, que vai fazer o banco ser cada vez maior. Olhar para o cliente, ele passa em várias esferas. E aí a gente está tratando muitas coisas que às vezes vão além do cliente, como é o relacionamento on que o Bruno acabou de trazer. O relacionamento on, nessa primeira entrega que a gente faz, ele traz uma qualidade de trabalho muito boa para a nossa ponta. Então tem um employee experience muito grande nesse aspecto, porque o cara hoje vai trabalhar com mais qualidade, ele vai conseguir ter as informações que ele precisa repassar para o cliente. Sim. De prontidão, e a gente vai conseguir organizar o atendimento dele em cima daquilo que é mais importante.
pro cliente. Então é mais importante para o cliente primeiro eu tratar uma reclamação, eu tratar um problema, eu tratar alguma dúvida que esse cliente tem, para na sequência eu ver qual é o produto mais adequado para o cliente naquele momento que ele foi visitar a minha loja. Especialmente falando aqui do Meu Mais, que é um baita benefício que a gente está fazendo para criar um ecossistema para que esse cliente se sirva no banco mercantil durante toda a sua aposentadoria, eu vou dizer, né, todo o resto de boa vida que esse cliente vai ter. A expectativa do brasileiro crescendo cada vez mais, o banco mercantil fincando essa bandeira como nós somos o banco para o público 50 mais, isso vai fazer a nossa instituição ter mais 80 anos de vida, mais 100 anos de vida, mais 200 anos de vida. E por isso que é tão importante essa entrada, essa recepção que a gente tem desse cliente hoje, independente do canal que a gente está adquirindo, seja leilão, seja uma prospecção mercado, seja uma prospecção por algum produto ou serviço que a gente oferece para esse cliente, a entrada tem que ser a melhor possível, porque quanto melhor a gente recebe esse cliente, maior a chance desse cara ficar conosco durante toda o seu resto de boa vida e, enfim, né, talvez trazendo seus filhos, a sequência em que o banco vai se transformando, o cliente vai se transformando e a gente vai acompanhando todas as necessidades que o público 50 mais precisa de ter. E o time de experiência do cliente serve como uma área staff que vai sempre traduzir a voz do cliente para dentro da organização e para dentro dos nossos processos. Perfeito. Muito obrigada, pessoal, pela presença, pelas trocas, pelos excelentes insights. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui nessa websérie. A personalização que gera resultado não é sobre tratar cada cliente de forma diferente. É sobre tratar cada cliente como ele precisa ser tratado. Com inteligência, com empatia e com propósito. No próximo episódio do Cliente 50 Mais, a essência do nosso ecossistema, o papo é com Fabiano Schneider e o tema é como garantir condições competitivas e um atendimento impecável. Até lá!